Maldito árabe de escorpião e libra. E o velho ainda fala que são só os virginianos que são, são controlador, são mesquinho. Virginiano são mesquinhos, não, são libriano e escorpião. Muito mesquinho, muito mesquinho. O meu vizinho aqui é um indiano. Ele fecha, ele colocou, porque antes ele tinha assim um negócio lá fora, onde a minha gatinha ia para o corredor e ficava sentada. Ele jogou só assim, ele e a mulher dele, de leão, jogaram fora porque não queria que a gatinha sentasse lá. Aí eu coloquei do meu lado lá e coloquei um banquinho para ela e coloquei uma almofadinha bem confortável com um pano bem limpinho branco para ela. São gente mesquinha, sabe, que faz questão até pela bosta que eles defecam. E isso porque não são ricos. Imagina se fosse rico, uns perrapados. Eu falei para meu filho, uns perrapados desses, um povo fudido desse, vivendo em um lugar pobre e se achando o maioral, se achando os melhores. Imagina se morasse num condomínio rico ou uma casa grande, uma granja, né, uma mansão. Uns pobretão desse não tem nada e o maldito é de escorpião, como o velho árabe, entendeu? Então, voltando, né, atrás, nenhum homem tem o direito de forçar a mulher a ter a intimidade na cama se ela não quiser, mesmo dentro do casamento. Isso não está constado num acordo matrimonial. Eu não vi isso, como eu casei, eu não vi isto. Se tem é hoje em dia esse acordo, porque eu não vi isto. Entendeu? Não tinha esse decreto, essa lei onde eu tinha que me submeter a esse nojento todo o tempo, quando ele quisesse, por causa de seu narcisismo, de seu nojo, entendeu? De sua nojeira, de sua idiotice, eu teria que me subjugar esse mundo. Não tinha isso, entendeu? Não, quando eu casei, eu não vi nenhum acordo que me fazia assinar de dizer que eu tinha que me submeter todo o tempo para ele, porque o nosso corpo é sagrado, é um templo, e a gente não pode dar a qualquer um que a gente não gosta, porque isso para mim é qualquer um. Isso é um tal que se o vizinho vir me atacar eu e os filhos dele quando pequeno, ele corria e ele dizia que a culpa era nossa. Isso já aconteceu. E foi eu que fiquei de lado dos meus filhos e protegi meus filhos até o fim. A razão, os meninos queriam alimentar uma cadelinha, uma cadelinha de rua, e um nojento aqui, um maldito que vivia nu, aí se pegando na trouxa dele do outro lado do bloco, entendeu? Também da mesma linhagem desse miserável aqui, da mesma raça e mesma religião, veio aqui para reclamar, para ver os meninos em apuro. O meu filho tinha apenas 8 na época, 8 anos. E quando ele veio aqui, olha, o teu filho foi pego alimentando uma cachorra. E dentro do Islã não é permitido fazer isso, é proibido. Aí eu disse, e daí? Se alimentar a cachorra é pior? Se tivesse matado a cachorra, tu não viria aqui reclamar. Né? Qual é o teu problema? E o miserável já tinha uns 40 anos na época, 38, 39. Um baixote feio indonésio daqui, desse lugar. Entendeu? Aí o miserável, seu miserável, com o menino querendo enforcar o menino. Aí eu fui lá e apartei e puxei o velho para lá, o miserável do pai para lá. Entendeu? E salvei meu filho. Até hoje o menino não esquece. Até mas o nojento também nunca fala na cara dele, diz a mim. Ao invés de falar com o pai, fala para mim. Eu falei, vai resolver com teu pai. Porque eu te salvei e muitas vezes, não uma vez, muitas vezes, não, eu já estava morto nas mãos desse miserável aqui, esquizofrênico, psicótico. Do outro dia, o miserável do velho surtou, uma semana atrás. Ficou perguntando a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Hã? Como é que pode? O que é que esse relógio está fazendo aqui? O relógio é dele, né? As bugigangas tudo dele, e ele dizendo que foi eu e o filho que colocaram lá no quarto dele quando a gente nem entra lá. E ele dizendo que as pessoas colocaram para fazer bagunça no quarto dele. O relógio era dele, a dentadura era dele, dentro do corpo, e ele dizendo que não era dele.
O incenso era dele, o incenso, entendeu? Ele fez, ele smoothie a house, né? Colocou incenso na casa não, no quarto dele. E depois ele perguntou a mim quem mexeu naquilo, entendeu? Quem mexeu naquilo saiu remugando para lá e para baixo, sem parar. Aí o meu filho mais velho, que mora no outro lado, chamou a ambulância para ele, pensando que ele estava gaga já, senil. Aí ele fez o maior escândalo, disse que ele não estava louco, que era a gente que fazia ele louco, entendeu? Quando eu nem falo com essa miséria, nem falo. Só porque ele está perdendo num stock market, que é dinheiro online que ele joga, quer dizer, ele joga o save dele, a poupança dele, que ele tem do CPF, ele joga tudo em stock market. Aí quando ele perde, ele vem culpar as pessoas, ao invés de culpar a si mesmo, porque ele é narcisista, psicopata, e ele não quer aceitar quando ele está errado, entendeu? Aí ele procura um scapegoat, um bode escapatório para culpar coisas que ele mesmo criou na realidade dele, entendeu? Como do stock market, miserável, pensa, ficou o tempo todo na internet, no celular ou no internet, o tempo todo, o dia todo, entendeu? Aí aquela coisa ali também pode afetar o cérebro da pessoa já tá idosa. Ele tá com 72, né? Não é mais uma criancinha, um menininho de 12, 20 anos, não tem que tomar cuidado. Então, nós ficamos preocupados, chamamos a ambulância para ele, para ajudá-lo, e ele ainda veio contra a gente. Foi falar para a família dele toda que a gente queria colocar ele em um asilo, algo assim, mas nunca aconteceu. Os rapazes vieram aqui para pegar ele, para levar para fazer check-up, depois voltar. Não, eu não quero isso, eu não quero, eu tô louco, eu sou um homem sadio, um homem forte, mas para trabalhar não é. Só para salvar em casa e querer os direitos que ele não merece da mulher. Ele não merece. Essa peça não merece. Eu estou apenas esperando, né, resolver um documento aqui. Eu vou trocar todo o nome dele. E por causa dessas gatas aqui, se não fosse esses gatos, eu já tinha saído daqui há muito tempo e divorciado esse maldito aqui. E também pedir também a limonia, porque ele tem que dar, de uma forma ou outra ele tem que dar. Esse miserável me prometeu voltar para o Brasil em 2020, já fazem em 2016 que ele vivia prometendo. Chegou 2020, ele parou de trabalhar, ele não cumpriu a promessa dele. Quando eu falei para ele, ele falou que nunca falou isso, ele falou em 2016 isso, havia falado. Quando eu me aposentar, a gente vai levar você para o Brasil. Aí, tudo bem, ótimo, tudo bem, contanto que me dê o que eu mereço para começar uma vida lá, tudo bem. Nunca aconteceu, veio 2020, esse miserável nunca fez isso. Quando eu perguntei a ele, ele falou outra coisa que eu nunca falei isso, ele falou na frente da idiota da filha. Falou na frente da filha, entendeu? Não foi só eu que testemunhei. E outra coisa, ele falando para os caras da ambulância que a gente estava delirando, que o louco era a gente, mas ele continuava para perguntar a mesma coisa aos rapazes da ambulância. Ei, quem trouxe vocês aqui? Quem chamou vocês aqui? Aí o cara dizia, né? E a moça dizia: foi o seu filho, fulano de tal. Ah, é? Aí depois ia para dentro do quarto e botava na mente: ei, quem trouxe vocês aqui, Aí o cara dizia a mesma coisa: ei, tio, o senhor já perguntou isso 14 vezes. O paramédico falou: tio, o senhor já perguntou isso há 14 vezes. Por que o senhor não segue a gente e vai para a clínica para fazer uma avaliação? Não, eu tô bem. Eu sou um homem forte. Esse povo aí que estão louco comigo e o filho dele. Esse povo que estão louco. Mas continua a perguntar a mesma coisa, sabe?
o óculos dele, ele perguntando assim, ei, quem trouxe, foi ele que trouxe o óculos para fora, quem trouxe esse óculos aqui, ó? Ei, quem trouxe esse óculos aqui, ó? Ei, irmão, quem trouxe esse óculos aqui? Quem trouxe esse óculos pra cá? E foi ele quem trouxe, o óculos era dele. De quem é esse óculos? De quem é esse óculos? Entendeu? Agora tudo isso é porque ele foi para a pilgrimagem. Chegou assim, transtornado. Não sei se foi o calor de lá, de 40 graus, mas aqui também tem calor. Mas lá é até pior. Lá também tem, aqui também tem calor, mas lá é pior. Ok? Então não sei se foi o calor demais que afetou o cérebro de esponja do velho, ou foi outra coisa, não sei. Foi isso. Eu sei que ele ficou do tipo assim, transtornado. E o pior é que ele dizia que todo mundo estava errado. Vocês que estão errados, disse para os rapazes paramédicos, disse para mim. O maldito velho é de Libra. Libra e um pouco de Virgem. Ele já está no final de setembro. É Virgem, ele é 22, né? 22 de setembro. Então, já perto de Libra. Ele é libriano, essa peste. E psicótico, gosta de culpar as pessoas por coisa que ele mesmo cria e faz. Ele não quer aceitar a parcela de responsabilidade dele. Aí a menina perguntou a mim, como é que vocês se conheceram? Hein? Aí eu falei, a gente se conheceu lá num disco, lá em São Paulo. E eu estava com minhas irmãs e amigas, e a minha amiga apresentou-me a ele. E depois a gente se encontrou novamente numa loja de tecido. E na época eu estava com 16. Aí ele falou, aí a moça falou, nossa, 16? E ele? Aí eu falei quando ele estava, oh, nossa, 16. Era muito novinha, deveria ser, tava muito bonita, é muito bonitinha, né? Aí eu falei, não sei lá. Aí o velho ficou, né, mexeu com o ego dele, porque eles não aceitam que a mulher ainda é mais jovem do que que ele tenha cabelo branco e a mulher não, que a mulher seja mais jovem. Eles não aceitam, eles são invejosos. E o macho aí do Brasil é igual a isto, entendeu? Mas eles culpam as mulheres por tudo que eles são, ao falar que as mulheres são as invejosas. Eu pouco vi uma mulher invejosa na minha vida. As mulheres são as mais sinceras. Claro que tem as raparigas que são as que são machistas. Essas aí eu não estou falando essas aí, estou falando das outras mulheres que não são machistas. Essas aí nunca vi elas tendo inveja de mim, nunca. Foi sempre macho que teve inveja de mim, por causa da minha força, por causa da minha inteligência, etc. Entendeu? Ele tem inveja até da cor do meu cabelo, ele tem inveja da minha pele, ele queria comprar creme para ficar branco, ele queria comprar tinta, ele comprou, ele já pintou o cabelo de castanho para ser igual a mim. Isso é uma obsessão, entendeu? Comprou creme para ficar branco lá no passado, foi lá em 2002, 2003, etc. Lá no passado, desse tanto passado, ele comprava para ficar igual a mim, entendeu? A mãe dele dizia que eu pintava o cabelo, porque também não queria aceitar que o meu cabelo era natural, entendeu? Tudo isso é inveja, inveja. Eu fiz um estudo aí, um estudo paranormal, e os espíritos falaram que realmente ele e a família dele fizeram coisa para mim com a energia negativa, não porque eles são assim tão, vamos dizer assim, maliciosos, mas porque eles queriam me controlar e eles estavam com inveja da minha força. Porque eles fizeram tanto para me derrubar e eles não conseguiram. Aí eles ficaram com inveja da minha força, do meu espírito, etc., da minha linhagem, etc. Tudo isso é inveja, entendeu? É inveja. Por isso que eu não gosto desse miserável, porque eu penso também no meu pai. Ainda bem que eu saí a linhagem da minha mãe, eu não saí o meu pai em nada, 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 nada. O pai dele era mistura de
desses europeus ou fenícios e povo tribal, entendeu? E a mãe dele era também uma mistura de afro e outros. E ainda bem, a mãe dele era cabocla. E ainda bem, não era bem cabocla, era assim como aquela mulher que morreu agora há pouco, mas Preta Gil, assim como ela, sabe? Mas um pouco mais clara, eu acho. E ainda bem que eu não saí a linhagem dele, porque ele realmente também ele era um homem horroroso. Um homem que não respeitava a família, um homem que não respeitava nem os animais. Nem os animais ele respeitava. E não respeitava a mulher dele, que fazia tudo para manter a família intacta. Ok? A minha mãe era uma fundação de força para a família. Ela fazia tudo para sustentar a família de modo moral e de modo material também. Ela sozinha fez uma mercearia para ela. Ela costurava para fora, etc. E ele ainda não era bastante para o velho miserável. O velho era igual isso aqui, narcisista. Igualzinho. Entendeu? Até ainda bem na linhagem. Ainda bem que eu não segui aquele velho. E eles marcam quando um filho nasce diferente, eles marcam aquele filho. Quando o filho não nasce como eles queriam, eles marcam, eles têm discriminação também. Então, velho miserável do Egito, tu não pensa que tu pode fazer tua cama e deitar nela? Tu não pensa que tu podes fazer teu bolo e não comer? E fazer tua cama e não deitar nela? Não é assim que funcionam as coisas. Entendeu? Não é assim. Se você criou a sua experiência, você vai ter que arcar com responsabilidade para cuidar daquela pessoa, entendeu? Do bem-estar daquela pessoa. Não é assim trazer quando, quer dizer, eu tô falando das mulheres jovens, tô falando das mulheres já velhas, mas das mulheres jovens. Shhh! Quiet! Tomar conta, deve tomar cuidado quando se embrenhar com esses homens. De qualquer maneira, as mulheres não estão como antigamente. Elas são totalmente diferentes hoje em dia. Tem que tomar cuidado quando as pessoas vivem junto. Não é fácil, entendeu? Não está fácil. Realmente não está fácil. Então, a mulher deve estar preparada financeiramente, psicologicamente, porque qualquer coisa elas podem sair fora. Mas o problema é que tem maldito psicopata que vai atrás, como no caso dos brasileiros, eles vão atrás, entendeu? Para prejudicar, para querer matar a mulher. Estão matando até mulher por brincadeira aí no Brasil. Mataram 3 mulheres, uma mãe, uma filha e outra, que estava caminhando o cachorrinho na praia da Bahia. Tá horrível, eles estão matando as mulheres por brincadeira, como se fosse sacrifício para o Satanás deles. Isso tudo é sacrifício ao Satanás, entendeu? Tá horrível aí, horrível a situação. E não é necessário a mulher trair, não é necessário a pessoa ser ruim, não é necessário nada disto. Só basta você ser mulher e o miserável do macho ver que você não está contribuindo para o que ele queria que você contribuísse na relação. Ou seja, se você não quiser intimidade com ele mais, se você não contribuir com dinheiro, tudo isso é uma razão para eles tentar te destruir, praticamente falando. Entendeu? As mulheres fazem parte das maiores pagadoras de taxa do mundo, as maiores consumidoras de um país, entendeu? E fazem parte do não sei quanto por cento do workforce, que é a
força trabalhadora do sistema trabalhista. Agora imagina se essas mulheres deixar de fazer isso por causa do extermínio delas. O que vai acontecer com a economia? O que irá acontecer com a economia desse país? Visto que as mulheres são as maiores geradoras de taxas e de outras coisas em um país. Ok? Pelo menos países como o Ocidente, aqui onde eu estou, onde a maior percentagem de trabalhadores são mulheres. E eles, esses machos, estão com raiva, eles têm inveja, os bichos são invejosos. E ainda tem a coragem de dizer que são as mulheres que são invejosas como miserável do velho egípcio. Ah, velho excomungado do signo de Escorpião, menina. Ah, derrotado velho. Canalha, mau caráter, narcisista. E as mulheres safadas também, burras, também não reconhecem isto. Se não fosse pelas mulheres, a economia caía bruscamente. Os cornos, inclusive o velho do Egito fala que as mulheres merecem apanhar, entendeu? Como o caso daquela mulher no elevador que levou 61 socos de um enxadudo, bombado. Aquilo é movido a esteroide, o bombado que é movido a esteroide. Eles falam, o velho maldito corno, porque isso aí é corno. Ele fala que talvez não, que ela mereceu por ela ter traído, mas eles não têm a evidência, não tem evidência. E mesmo se ela tivesse traído, eles não eram casados. O gigolô inchado vivia na casa da mulher, de favor, e ela não tinha nenhum tipo de responsabilidade para com ele. Eu acho que era só um caso assim platônico, só íntimo, né? Para ficarem juntos, fazer sacanagem e ir embora, entendeu? Mas ele levou isso por causa de dinheiro, não porque ele amava ela, mas por causa do dinheiro. Ele queria ficar num apartamento dela e talvez consumir o que ela tinha em termos de finanças, mesmo ele não tendo nenhum direito, porque ele não cozinhava, ele não passava, ele não tomou conta de filho, então ele não tem direito nenhum. A partir do momento que um homem ou até uma mulher não faz nada em casa, não passa pano no chão, não cozinha, não vai para a feira, não toma conta de criança, eles não têm direito nenhum, entendeu? Não tem direito nenhum. Eles têm mais que ser posto de casa para fora, velho. Esses são os tipos de pessoas que devem ser postos de casa para fora, como o senhor também. O senhor também deve ser posto de casa para fora. Viu? Seu nojento velho. E a mulher, porque dorme com o homem, não tem não está selada com ele para sempre, não. Não tem esse vínculo assim de pacto com ele. Que deve fazer o que eles querem e ficar com eles por eternidade. Não é assim que funciona. Elas são livres, porque não são casados, elas são livres, ok? Ali é só um relacionamento de, vamos dizer assim, de intimidade apenas, sexo. Nada a ver, não tem nada, não tem responsabilidade ali, não tem pureza, não tem nada, ok? Então, eles têm mais é que se mandar, sair do lugar da mulher. A raiva dele, do inchado lá, foi porque ela queria que ele fosse embora, porque ela estava cheia, eu acho, das exigências dele, da falta de responsabilidade, não queria cooperar com nada, não com finanças, não com limpeza. Então quem aguenta? Ninguém aguenta. Essa é a realidade. Ninguém aguenta isto. Aí mandou ele embora. Aí foi aí que o inchado reagiu. Entendeu? O inchado reagiu. E a mulher lá que foi pega na viatura, ela também deve ter suportado a casa. Entendeu? Um gigolô. Até ela dizer chega, não aguento mais.
E quando são eles fazem a mesma coisa. Eles batem no peito e dizem, oh, eu saio contra as mulheres, eu tenho umas, diz um nome aí, né? N-A-I-G-A, eu saí com as N-A-G-A por aí, entendeu? Boazudas, isso e aquilo, já teve casos assim, a minha irmã ouvia isso, a minha irmã. De um homem feio, pé rapado, não era rico, não era bonito, e ainda se achava, entendeu? Pelo menos aquele cara lá da Noruega era um príncipe, mas esse pé rapado aí, mas não é porque é príncipe, né? Tem que também sair por aí matando, estrupando, etc. Não tem isso aí. Principalmente eles, porque eles têm uma imagem a manter, eles têm que manter a imagem, o protocolo da monarquia. Aí até pior. Zé Ruela não, Zé Ruela faz o que fazem porque eles não têm mesmo vergonha na cara, eles já perderam, não tem a linhagem de vergonha, eles não têm que dar satisfação a ninguém, então por isso que eles fazem o que fazem, entendeu? São cães sem dono, né? Mas um pé rapado dizer isso com a mulher, uma coisa horrorosa daquela. E até quando quando eles morrem, eles esperam a vítima do outro lado para se vingar. Eu já vi isso, já vi. Esperam a vítima lá, ok? O marido da minha irmã, isso aí que eu falo, ele morreu. Eu não sei bem, eu já estava aqui, eu não sei quando ele morreu. Eu acho que foi, eu não sei, foi nas décadas dos 90 ou começo do século 21. Ele morreu. Mas quando a minha irmã morreu em 2021, ele estava esperando ela lá. Eu vi ela assim, assim, era como se fosse uma arena, entendeu? Uma arena de luta. E minha irmã estava ali, preparada para lutar, e ele estava do outro lado. E ele agora parecia mais um sapo, um anfíbio. Aí eu perguntava à minha irmã, o que é que está acontecendo? Por que essa briga? Aí a minha irmã falou assim, né? A alma dela falou, ele estava me esperando aqui, me esperando para brigar comigo. Ele tem ressentimento de mim e ele disse que está numa encruzilhada ainda, sabe? Encruzilhada. Era assim, uma encruzilhada mesmo. E ele não sabia que lado percorrer. Então veio com ela, mas veio com ignorância e rudez e querendo brigar com ela, culpando ela pelo a condição dele, entendeu? Pelo que aconteceu com ela, com ele, culpando ela. A miséria esperou ela até ela desencarnar em 2021. Aí estava lá o filho dela também, mais novo, né? Que ainda está vivo, que ficou com as coisas dela. E a gente estava querendo ser arbitrário e acabar essa briga, eu e o filho dela. E ele estava lá, ele também queria me atacar. O bicho era ruim, queria me atacar. Era um anfíbio. Um sapo com as pernas de sapo. Era o perispírito daquela pessoa. Entendeu? Então você vê como relacionamentos são sérios, mas eu não culpo as pessoas, eu culpo quem arruma tudo isso. Porque tem um arconte que faz isso, o nome dele é Iau. Iau, ou também é um nome de Ariman, depois eu vou falar sobre isso, Ariman e Iau. O Iau, ele decide quem vai para o inferno, quem vai para outro lugar. Ele é como se fala assim, ele é o juiz do outro lado. Iau.
ele é o juiz. Já o Ahriman, não. O Ahriman, ele é um arconte da dualidade. Ele também decide o seu destino. É ele também que te dá conflitos, tribulações, porque ele acha que isto é ok, que você vai aprender algo com isto. Entendeu? Mas tem um pior, que é o Satanael do Saturno. Ele ali ainda é pior. É o que diz: você não vai sair daqui, dessa prisão, eu vou bloquear o teu caminho, você não sai dessa prisão e não tem escapatória. Isso aí é o pior. Mas tem o que me prejudicou, que é o tal do Ahriman. Ele é o responsável por os meus problemas aqui. Para eles não são problema, entendeu? Para eles são, vamos dizer assim, lições a ser aprendida. Mas você aprende uma lição dentro de 6 meses, mínimo, 1 ano, 2 anos. Mas 42 anos é demais. E eles, o que eles fazem? Eles nos culpam por causa de nossos ancestrais. Nós estamos vivendo a karma de nossos ancestrais. Aí eles vão dizer assim: ah, não, porque você viveu lá atrás, e você naquela época, você era uma pessoa que era muito resiliente, muito forte, passava por várias tribulações. Na verdade, não era eu. Era a parte minha que eram os meus ancestrais. Entenderam? A parte minha que eram meus ancestrais. Eles colocam essas configurações na produção do corpo etérico e eles impactam, eles colocam, atacham, né, esse corpo etérico na alma e no corpo físico, para a gente passar por tudo isto, entendeu? Citando como desculpas a karma de nossos ancestrais, como se a gente tivesse culpa e uma responsabilidade para as bosta que os meus antepassados fizeram por ignorância, que eu nem os culpo também, eu estou falando dos meus tataravós, entendeu? Lá por 15, 20, 25, 50 gerações, a 100 gerações. E eles querem que eu pague por isto, que eu seja agora o que? Cristo, para ser sacrificada pelos meus ancestrais. Ah, não, porque você vai ter que fazer os seus ancestrais orgulhosos, e você vai ter que redimir seus ancestrais, entendeu? Através de quê? Da tortura, do tormento. Isso que significa, simboliza o tormento do Calvário. Por isso que significa, simboliza o sacrifício e o crucifixo. Isso o Jesus não falou, né? Ou falou? Não sei se falou, não sei. Quer dizer, ele falou para mim, mas em parábolas, ok? Ele falou assim, o sacrifício, o tormento do Calvário. Tormento do Calvário. Quer dizer que ele estava passando isso para mim, para eu passar. Pelos que eles passaram. E querendo eu ou não, ai meu, nossa senhora, eu tenho uma linhagem com eles. Pela parte da minha mãe, eu tenho uma linhagem. Pode ser até estranho, mas eu tenho uma linhagem com Virgem Maria e com Jesus. Pode até ser, a pessoa vão rir de mim, dizer que eu sou louca, esquizofrênica. Eu não estou nem aí, não estou nem me preocupando, mas essa é a verdade. Entendeu? Eu já tive muitas visões onde eu estava lá com eles. E isso é espiritualmente falando. Isso não é
fisicamente falando, mas psicamente falando e espiritualmente falando. Eu tenho uma linhagem com eles. E eles estão colocando todas as tribulações deles em mim para eu passar por isso. Isso é apenas um tipo assim de, eu diria que desculpa para justificar torturar as pessoas, entendeu? Mas tem pessoas até pior, muito pior, né? Eu tenho pena dessas pessoas que vivem nas ruas, eu tenho pena dos bichinhos de rua, eu tenho pena dos pobres, entendeu? Eu queria muito ajudar as pessoas, principalmente os animais que são escravizados. Okay? Tem pessoas pior do que eu, muito pior, mas também não quer dizer que eu esteja numa boa, que eu sou uma pessoa né, que não tem problemas. Eu tenho problemas, e quanto problemas eu tenho, né? Tem pessoas que ganham 2 salários mínimos aí, até no Brasil, e ainda se diz pobrezinho, porque tem acidente. Tem acidente, quebra as pernas, drive, dirige um carro, ganha salário mínimo da mulher que morreu e dele, da aposentadoria dele e da mulher, e ainda acham que são pobrezinhos, porque eles não se comparam com as pessoas que realmente sofrem. Eu não estou falando de mim, porque eu não sou uma pessoa egoísta. O velho árabe é egoísta, eu não. Entendeu? Eu não estou falando sobre eu, estou falando das pessoas que realmente sofrem. As que não têm um lugar para morar. Comer pouco eu não como. Ou comer pouco eu mal como, né? Não estou falando de comida. Comer uma vez por dia tá bom demais, 2 vezes. Depende, né? Do tipo de vida que você leva. Se você é uma pessoa ativa, coma 4, 3 vezes por dia. Se você não é, coma uma vez, tá bom demais. Então, as pessoas que passam por dificuldade, se elas comer uma vez por dia ou 2 vezes, tá bom demais. O problema não é a comida. O problema é um teto para ficar, um teto. Entendeu? Um teto para ficar. Tem muitas pessoas aí sem teto para ficar. E como se não bastasse isso, tome filho. Tome filho. À noite eles não têm nada para fazer, é um vucu, vucu, vucu na cama. Aí fazem filho, Maria Parideira fica prenha. Aí dá cria. Aí depois vem outro, vem outro, vem outro. Coloca tudo nas costas das pessoas que trabalham. Tudo nas costas desses povos. É uma pessoa sem dignidade, sem vergonha na cara, entendeu? Tem que ser educadas a não fazer isso. Tem que ter uma medida para parar essas pessoas de ter tanto filho sem poder. Eu fico fula. Como é que você coloca 10 bocas para comer, 5 bocas quando você não tem nem para você? Não tem cabeça não. Boas idiotas, machos idiotas, principalmente um macho já velho de 29, 30 e pouco, fazendo filho nessas Marias aí de 18, 20, 22, 25, que não sabe de nada ainda. Essa é a realidade de países como o Brasil, que ninguém quer aceitar. Esta é a realidade. Países muçulmanos também, como do Velho do Egito. Viu? Essa é a realidade. Por isso que fica nessa baixaria toda aí. Baixaria, total baixaria. De protesto, de pobreza. É uma pobreza, é uma sujeira, manchando o lugar. Onde vão, fazem sujeira, fazem favelas. Quem aguenta isso? Não tem diabo que aguente. Não tem diabo que aguente. Entendeu? Eu nunca quis ter filho no Brasil, nunca, nunca, nunca. A minha mentalidade era outra, era trabalhar, estudar, fazer a minha vida lá e não procurar filho. Eu, hein? Aqui porque eu não tive outra chance, a miséria se forçava a mim e eu não sabia para onde recorrer para pegar erva, porque eu não tomo droga. Eu nunca gostei de droga.
E lá no Brasil tinha, as minhas irmãs falavam de ervas, tinha ervas, que algumas das minhas irmãs tomavam, né? As casadas, para não ter muito filho, elas tomavam erva com abacaxi. Abacaxi tem que ser mais cru, entendeu? Abacaxi e outras coisas, outras ervas, que impede que o esperma fertilize o ovo. Mas aqui não tinha essas coisas. Como é que eu ia saber? Eu fui saber lá na frente, eu mesma, por acaso, que tinha uma erva vinda da Indonésia. Aí eu tomava para não ter mais filho, porque 4 já foi demais. Eu criei uma. 4 já foi demais. E eu trabalhava, não precisava de governo. Eu, quando eu podia pegar um bico aí, eu ficava trabalhando 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entendeu? Não vivia à custa de ninguém. Mas essas Maria Parideira aí não tem estrutura moral, nada. Ficam procurando filhos com esses perrapados aí que só fazem fazer filho. Depois ficam fazendo protesto, invadindo casa. Ai, se fosse comigo. Por bem, isso ia se acertar por bem ou por mal. Então, sou muita cara para esses povos, muita cara mesmo a bater. O negócio é fazer casa em outro lugar, numa região remota da região metropolitana e colocar tudo lá. E fazer mais emprego de roça, fazer mais plantação para eles trabalharem lá, de coletar, colher coisas, plantar. Isso é um emprego maravilhoso, eu adoro, eu amo. Eu já fiz isto. Não tem nada de vergonhoso nisso, só cabra safado que não quer pegar na enxada e trabalhar como velho Egito. Safados, preguiçosos, malandro, vadio. Ficam aí pelas cidades fazendo baderna, bagunça. Uns políticos também que não tem um senso de organização, de sistemas, de perfeccionismo, onde tudo tem que funcionar, sabe? No bem ou no mal. Eu quero ver eles fazer isso aqui. Faça para você ver. Dorme aí pelas praças para tu ver. Dorme. Aqui não tem isso não. Pode não. Você vai ser levado. Entendeu? E sujar, principalmente sujar. Claro que ainda tem lixos por aqui que eu vejo. Entendeu? Não sei cadê os olhos dele, as câmeras dele que não vê. Mas você não pode sujar até ficar um monte, uma montanha de lixo, não. Isso aí é uma ofensa muito grave na urbanização urbana. Eles não toleram tudo isto. Mas aí é a casa de Noca, como diz, a casa de Noca, onde todo mundo pode vir, todo mundo pode fazer o que quiser. Que democracia é essa? Isso não é democracia, isso é anarquia. Sabe o que é democracia? Democracia é quando um sistema trabalha, um sistema funciona. Se esse sistema não funciona, então torna-se anarquia. Nós temos que distinguir entre anarquia e democracia. Ok? A democracia só funciona com como se fala, governança interna, pessoal. Se você não sabe se autopoliciar, a democracia não vai funcionar para povos assim. Porque você não sabe se policiar, você não tem disciplina. E a disciplina não vem da família apenas, vem de você, é inerente. É inerente de sua genética, entendeu? Da sua linhagem. Tipo, a minha linhagem era tudo de camponês. Pessoas que eram trabalhadores, que viviam do suor da sua testa.
no seu rosto. Eram camponeses, era diferente. Entendeu? Esses aí não, são linhagem de cachaceiro, de pessoas que tomam drogas, pessoas que arrumam muito filho por aí. A mãe também, muitas vezes são cachaceira, entendeu? São drogadas. E fica nessa linhagem, entendeu? Fica nessa geração maldita. Tem que terminar tudo isso, tem que dar um basta nessa maldição familiar. Tem que dar um basta, tem que acabar com essa linhagem. Entendeu? Dizer, chega, eu vou construir a minha vida diferente dos meus antepassados. Eu vou pelo menos tentar. Eu vou ser diferente. Entendeu? Eu vou quebrar esse vício, esse ciclo vicioso da pobreza, esse espírito da anarquia, esse espírito do desespero, esse espírito do querer. Entendeu? Esse espírito de trazer mais filho do que eu possa cuidar, trazer mais boca para comer do que eu possa alimentar, quando eu não tenho nem para si. E parar esse ciclo, parar de ter filho, se arrumar na vida, ver se ergue, socialmente falando. Aí sim você pode pensar em ter 2 filhos. E os políticos têm que estar ali também para ajudar esses povos nesse processo. Construir mais casas, saneamento básico, técnicas, empregos, etc. Entendeu? Para tirá-lo desse tipo de ciclo vicioso, que isso é um ciclo vicioso. É uma maldição familiar. Isso tem que ser quebrado. Geralmente eles têm do pai deles, vem do pai. E a mãe, quando a mãe é assim, a mãe já tirou do pai, já herdou do pai essa maldição. Beber, tomar droga, viver em mocambos, viver em barraco, arrumar mais filho acima de filho. Não podem viver sem filhos.